Alô, amigos, curtindo junto com a gente aqui o Wiki Rádio, mais uma vez trazendo aquele convidado especial que todo mundo gosta, todo mundo ama, todo mundo é fã. Ele está aqui para o nosso Papos e Canções e Livros, Fernando Mansur. Grande Mansur, tudo bom, meu Salve, querido? salve Henrique, tudo bem, meu querido? Tô vendo que tá nevando aí onde você está, hein? Que coisa, hein? Que Meu calorão. Deus. É o mesmo mundo, como é que pode, né? As Américas aqui, eu estou aqui em Ohio, em Columbus, e hoje a gente tinha marcado a gravação um pouquinho mais cedo. Eu falei, Mansur, desculpa, eu peguei tanta neve aqui, e eu não tenho a manha de dirigir na neve. E eu falei, como o Brasil é abençoado. Santa Catarina tem neve, não? Tem alguns lugares, tem Alguns lugares, a uma geada, né? geadinha, uma geada de vez em quando. Nossa, aqui a Uma Avenida nevezinha Londres básica. é até mais agradável, mas a neve aqui é pesada para o norte dos Estados Unidos e são coisas que a gente vai aprendendo É, a se virar, né, meu amigo? Tudo com certo, certeza. Mansur? Tudo bem, meu amigo. Estamos aí. Vamos nós. Fico feliz em ver você de novo aí e com uma novidade especial. Bom dia, Certo. Sol. Bom dia, Sombra. Um lindo livro, mais um. É. Aê, o Mais um novo. filhote? Mais um É. filhote que o Mansur aí traz pra gente com muita alegria, com muita sabedoria. São vários pensamentos que você reuniu ao longo da sua trajetória no rádio aí. Poxa, Mansur, para a gente começar esse nosso bate-papo aqui, Certo. aliás, muita gente estava perguntando: cadê o Mansur? Cadê o Mansur? Pronto, tá aqui. E vai trazer muita novidade para a gente. Mansur, como é que é você perceber quando você escreveu todas essas palavras maravilhosas aí, que você sempre iniciava o horário, e você vê a realidade de hoje? Como é que é essa análise que você faz através do tempo da sua escrita? É interessante, boa pergunta. Eu acho que a, a minha preocupação sempre foi assim de colocar um pouco de alegria, começar o programa com alegria, né? Refletir, sempre com uma mensagem de otimismo, sem deixar de ver a realidade em alguns pontos, mas são mensagens curtas, né? No início, no rádio, mensagens assim de umas 8 linhas, 10 linhas, que eu abria o programa. Bom dia, alegria, FM 105, não é? Legal. Antes, na Rádio Cidade, eu não lia na Rádio Cidade, mas eu escrevia algumas coisas sobre Rock in Rio, por exemplo, algumas reflexões sobre música, algumas reflexões pessoais, etc. E a quarta parte desse livro são as reflexões de hoje, desse ano, do ano passado, publicadas no jornal O Dia, minha coluna que eu tenho no jornal O Dia do Rio de Janeiro. Perfeito. Eu vendo assim, eu observo essa três livros aqui já foram editados, só a última parte que não. Isso na década de 80, 1980. A minha esposa, ela leu um desses livros e ela falou: Puxa, mas você deveria reeditar isso. Esses livros estão esgotados e a sua escrita aqui é tão viva, assim, tão vivaz, você joga com as palavras, você brinca com as palavras. Ela acha que hoje eu sou mais sério, assim, sabe? Naquela época Ah, eu era mais entendi. livre, solto. Mas o que mudou, Henrique, eu acho que foi a minha trajetória. Hoje, por exemplo, eu vejo que a vida não é só alegria, evidentemente, não é só luz, ela tem o lado sombra. Como eu estou fazendo terapia junguiana, o Jung sempre chamou atenção para o lado sombra do ser humano, que a gente Sim, não pode deixar de olhar para ele, para esse lado, não é? A gente tem que ver, olha, a gente tem coisas muito boas, mas tem coisas também que não são boas. E a gente claro. tem que jogar luz nessas coisas, acolhê-las e transformá-las. Não podemos negar que existam essas coisas, né? Perfeito, concordo. Então, eu acho que é isso. Eu acho que através desses anos, dessas décadas, eu amadureci um pouco, né? Os anos vão passando, você vai envelhecendo, você vai aprendendo, você vai amadurecendo em algumas coisas e procurando também estar aberto para novas sementes assim do dia, não é? Estar aberto para o dia, para as coisas novas. E é isso. E nessa trajetória, há algum tempo aí, poucos anos, eu encontro você presencialmente, digamos assim. Mas com toda certeza, vamos tomar um É, café aí e falar é, sobre Jung. Eu adoro Carl Jung também, tem muita coisa boa que ele sempre fala. Esse lado sombra também é algo que eu também me identifico. E agora passei a ter conhecimento mais sobre isso e merece uma bela reflexão. Faz parte. A vida não é só faz alegria parte. mesmo, e eu acho que esse é um dos pontos mais interessantes
da experiência que a gente vai tendo durante a trajetória da vida, né? A gente vai aprendendo um pouquinho mais e parece que a gente vai procurando cada vez mais assertividade, né? Você quer, poxa, se É, aperfeiçoar. E acho que esse seu livro vai de encontro a tudo isso, mostrando que a vida tem os dois lados. O lado alegria é. e o lado a aprender, né? Que é o lado sombra. Isso, isso. Perfeito, perfeito. Legal. Você nota uma diferença de escrita também ao longo de todo esse tempo, Mansur? Como é que você vê Eu, aí? Você fala, poxa, eu eu, tava, né? Como é que era lá? no início eu era mais, eu brincava mais com as palavras, fazia trocadilhos, sabe, jogo de palavras. Eu lendo assim, eu acho até algumas coisas meio, eu falei, caramba, como é que isso vai ser visto hoje? Mas algumas coisas também que a gente escreve, e você fala, puxa, que coisa bonita. Você não lembra, evidentemente, né? Mas tem coisas que você, puxa, que coisa linda, que jogo de palavras que eu fiz, que reflexão. Porque eu fiquei pensando, Henrique, eu estava escrevendo também, mês passado, sobre mim, quem sou eu? Ah, que legal. Que, de vez em quando eu fico escrevendo assim, porque eu tenho uma capacidade se eu for escrever sobre você, por exemplo, eu estou conversando sobre você, com você, e de repente eu vou escrever sobre Henrique. Eu acho que eu capto alguma coisa da sua alma, além do seu lado profissional, né, da nossa amizade, da coisa mais externa. Eu acho que eu capto alguma coisa da sua essência. E aí eu escrevo sem saber, sem colocar isso no intelecto, melhor dizendo. Olha que show. Então eu escrevo, depois posso te mostrar e você, puxa, Mansur, acho que você conseguiu captar alguma coisa da minha alma. Aí eu falei assim, e será que eu consigo captar da minha alma, já que eu consigo captar alguma coisa da alma do outro? E a minha? Aí eu comecei a escrever assim, mostrei para minha esposa, ela falou, olha, mas está muito personalidade ainda, você tem que ir mais fundo. Eu falei, puxa, então eu comecei a pensar que eu tenho um lado que é assim o racional, todo mundo tem, né? O lado racional, intelectual, né? Que você raciocina e escreve a partir do intelecto, da razão. Mas eu tenho outro lado também que é mais livre, que é mais intuitivo, que capta algumas coisas, e eu comecei a escrever isso. Aí eu resolvo ler o prefácio do primeiro livro, Canções de Acordar, que está aqui, escrito pela grande poeta de Ponte Nova, Dona Laene Teixeira Mussi. É uma poeta maior. E ela escreveu o prefácio desse livro. Aí eu falei, eu li, eu falei, Nossa Senhora, Dona Laene captou exatamente isso que eu estava escrevendo. Olha Já que naquela legal. época ela captou. Ela falando, né, que o Fernando às vezes é uma figura do mundo e às vezes é uma figura nimbada do céu. Olha só. Olha que honra. Que legal. Eu falei, Dona Laene, na década de 1900, ela captou exatamente isso, que eu sou, né? E que eu não tinha me dado conta ainda, para mim, né? Olha só. É, E muito legal. agora chegou essa informação. Você falou, engraçado que a informação já estava aí, Tá, aham, mas exato. e ao longo do tempo é que você fala, nossa, deixa eu reler, deixa eu Isso. dar um espaço para trás aqui, dar uma olhadinha e reencontra com algo que você entende no momento certo e fala, poxa, essa informação já estava aqui. Acho que isso responde muito também do que é a vida, né, Mansur? As Exato. informações já estão por aí. E a gente, É, a uma hora pega, a outra hora esquece, solta, daqui a pouco ela volta de novo. Então tem muita é. lição que o tempo ensina a gente também, né? Tem muita coisa. Coisas que você só vai aprender, nós só vamos aprender olhando em perspectiva, né? Quando você chega numa determinada parte da sua estrada e você olha, poxa, isso aí que eu fiz é bacana, isso aí não foi tão bacana. Você Que vai tentando aplicar curioso. hoje, né, com mais serenidade, com mais sabedoria, que eu acho que a vida é isso, né? Você se tornar mais Sem sábio, né? dúvida. Senão não faz sentido, né? Esse é o sentido da vida também, acredito, na sabedoria, né? E isso que você falou É. também sobre a percepção que a gente vai tendo, olha o sol vindo aqui. A gente vai Ah, percebendo, agora parou a neve, graças a Deus. Aí a gente vai percebendo, o Carl Sagan falava disso, da mudança de escala, que traz uma outra visão. E eu ah, vejo que a vida vai tendo isso, essa mudança de escala vai ajudando cada vez mais a gente.
ter esse autoconhecimento. Esse autoconhecimento eu acho super rico e acho muito interessante você ter feito isso aí. E com certeza chegou a muita resposta legal também da tua vida, hein, Mansur? Sim, evidentemente. Que você lembrou aí do autoconhecimento. Homem, conhece-te a ti mesmo, né? Já estava lá nos gregos antigos, no templo lá de Delfos, né? Homem, conhece-te a ti mesmo. E tem a segunda Eu, parte, conhecerás o universo. Porque nós somos micro-universos, né? sem O dúvida, sem micro dúvida. e o macro, mas no micro, a essência do macro está em nós, né? Perfeito. É. O Mansur é sempre uma aula. Qualquer conversa sobre rádio ou qualquer outro assunto sobre humanidade, sobre curiosidades, o Mansur sempre tem a ensinar e isso é muito interessante. Então eu recomendo aí o novo livro do Fernando Mansur, Bom Dia Sol, Bom Dia Sombra. É fácil de encontrar também, né, Mansur? É no site da Editora Teosófica. É só entrar na Editora Teosófica. Legal. Lá Vou é só colocar o escrever link o na nome do descrição. livro. Isso, É, vamos colocar na descrição do vídeo aqui o link, aí fica mais fácil bacana. para você comprar o livro ou até presentear aquela pessoa especial. E agora, atendendo a pedidos também, o pessoal tem muita pergunta sobre o Mansur no rádio. Mansur, tem algumas Certo. pessoas que falam sobre a sua trajetória na cidade, sua trajetória na JB, da 105 e muitas outras emissoras. Mas tem algumas pessoas que queriam saber sobre o que você pensa e o que você aprendeu com o rádio. Por exemplo, o que você vê do alcance que um comunicador tem? Imagina, muita gente acha que uma rádio é uma loucura, cercado de pessoas, e nem entende que é um trabalho solitário. É um trabalho que você fica no estúdio sozinho, né? É. Você e o microfone, às vezes você tem um atendente ou um produtor, mas é um trabalho solitário. E quem ouve ou ouviu o Mansur no ar não tem a menor ideia do teatro que ele criava naquilo ali para fazer aquela transformação toda que era o programa dele na Rádio Cidade, o programa dele na MPB. Explica um pouquinho como é que é essa sensação de estar sozinho realizando um trabalho tão grandioso como esse e o resultado do ouvinte que está ouvindo e recebendo toda essa alegria. É. Aliás, ano que vem, 2027, 50 anos da Rádio Cidade. Meu Deus. Voou, né? Voou, foi rápido. Impressionante, né? Foi rápido, foi 50 rápido. É anos. uma trajetória de É, respeitosa, né? feitosa. Olha, rádio é imaginação, né, Henrique? Basicamente é imaginação. Então, o ouvinte não nos vê, hoje já tem, né? Lógico, Claro, a transmissão do rádios streaming. filmadas, né? É. Mas, essencialmente, a minha formação é do rádio, só voz, né? A voz. Rádio E eu, raiz, né? quando criança, quando adolescente, quando eu comecei, eu ouvia também as pessoas, meus locutores e locutoras favoritos, e ficava imaginando como eles eram, como a rádio era, né? Aquele ambiente. Aquilo era um mistério para mim. Eu me lembro a primeira vez que eu entrei numa rádio, foi na Rádio Sociedade Ponte Nova. Eu subi as escadas, abri assim, a porta da rádio estava aberta, né? Eu olhei para o lado direito, era um auditório, em cima uma parte mais alta. Aqui ficava o locutor do lado direito, do lado esquerdo ficava o operador de som, Ok, né? Que tinha ainda o operador, e algumas rádios ainda tem, mas hoje claro. o locutor opera, né? Que a gente fala, né? Opera a mesa. Mas eu olhei aquilo, eu fiquei deslumbrado. Falei, nossa senhora, que coisa espetacular. Foi de acordo com o que você imaginava ou você ficou meio surpreso? Fiquei surpreso, eu não imaginava, eu não conseguia imaginar como é que era aquilo, sabe? Eu olhei assim, falei, nossa, é assim, eu senti aquele cheiro do rádio, assim, da rádio, né, da emissora ali. Já Eu era. fiquei encantado. Já Falei, era. nossa senhora. E depois eu ouvi em casa, às vezes à noite, né? Eu era criança, não podia ir na rádio à noite. E aqueles programas de auditório, programas de sorteios, programas de calouros, tudo tinha lá. A rádio era muito criativa. Tinha caminhões que iam assim nos fins de semana para alguns bairros da cidade, levando cantores da cidade, levando prêmios, né? E cópias da Rádio Nacional do Rio de Janeiro, né? E Perfeito. tudo, e locutores muito bons, sabe? Muito criativos. E aquilo foi me formando assim.
E depois, né, quando eu comecei a trabalhar, aquela solidão ali, naquele instante, é um momento mágico, é um momento criativo, é um momento em que você entra num portal, né, Henrique? Não sei se você sente, né? Perfeito. Sim, faz todo sentido, faz todo sentido. Quando você entra ali, você não é mais a personalidade só, você é algo mais. Assim como um ator, quando pisa no palco, ele é algo mais, né? Ele não é a personalidade, não é o fulano, ele é o personagem. Eu acho que nós também somos um personagem, a gente representa um personagem locutor, né? Quando eu chegava ali, poxa, quando eu abri o microfone, ah, eu me lembro que a minha esposa foi comigo lá na Rádio MPB, coisa mais recente, Certo. né? Ela não conhecia um Um estúdio de estúdio. rádio. É. E aí ela sentou lá, tinha uma bancadinha assim, o operador aí, eu aqui, né, no mesmo espaço. E quando ele abre o microfone, eu, alegria de estar com você e tal. Estamos iniciando mais um Revista MPB. Hoje a honra de receber Lenine. Ela falou que levou um susto assim, sabe? Eu falei, nossa senhora, que é isso? Porque quando a gente entra no ar, a gente imposta, né, Henrique? Tem Você tem um. um automático que você incorpora É, e você, pronto, estou indo. Tem uma é, preparação para ir para o ar, né? Não é, bah, vamos é. lá. Isso. Exatamente. Tem gente que faz um aquecimento, não é? Faz, cada um Vocal. tem sua, É. sua característica, né? E ela ficou surpresa em ver você fazendo Ficou. isso. Ela falou, nossa, que coisa. Aí ela viu o locutor ali, né? Aquela magia do locutor, a magia do rádio, né? Coisa que, nossa, que coisa. E eu me preparo, você falou da preparação, né? A gente falou da preparação vocal, a gente vai fazer um aquecimento, mas tem uma preparação também psicológica e tem uma preparação fazer o dever de casa antes de entrevistar a pessoa, né? Perfeito. Pesquisar sobre ele, sobre aquele trabalho que ele está lançando, sobre outros trabalhos dele, para você chegar ali confiante no que você está fazendo e despertar confiança no entrevistado, para que ele confie em você, dê segurança a ele, né? E quanto mais você mostrar que sabe, que respeita aquela pessoa, que conhece o trabalho dele, que ouviu o disco antes de entrevistá-lo, ele vai se sentir respeitado e vai entregar mais dele para você ali, né? Então é muito importante isso. Eu vejo que isso faz uma diferença porque a entrevista é uma troca. É, Se ela só existe de um lado, é perceptível. Em algum momento, quem está ouvindo, quem está assistindo, quem está participando disso, vai sentir essa essa falta de conexão. O isso. Mansur é um dos caras que eu já ouvi falar de muitas histórias dele na JB, e ele é um cara que chegava bem mais cedo, antes do horário, para ler jornal, para ler revista, se Ah, inteirar, para pegar frase daqui, frase dali. Ele se isso. preparava. Ele é um motorista ele é um piloto de Fórmula 1. Super consciente e por isso que o horário do Mansur sempre foi diferencial no rádio, na Rádio Cidade, na MPB, pelo preparo. Você acha que isso nunca vai ser demais, né, o Mansur? Se preparar Não, bem para fazer um bom horário, uma boa entrevista, nunca vai ser além. não. Isso é muito bom, é fundamental. Por exemplo, os nomes estrangeiros. Às vezes você pega, por exemplo, quando eu fazia locução de noticiários na JB, né? Sim. Você pegava aqueles nomes Zbigniew Brzezinski, da Polônia, outro de não sei onde, outro secretário de Estado. Nomes muito estranhos, né, do mundo inteiro, Claro. estranhos para nós, evidentemente. O que que eu fazia? Eu ia no departamento de jornalismo, né, perguntava à pessoa como é que se pronunciava aquele nome e escrevia em cima o nome aportuguesado, Ah, perfeito. Como se entendeu? fala? Como se Como se fala. E às vezes perfeito. dividia em sílabas. Às vezes é um nome muito comprido e eu dividia ele em duas partes, por exemplo. Ótima dica, perfeito. Colocava em caixa alta e antes de ir ao ar eu li aquilo umas 3, 4, 5 vezes. Para quando eu fosse ao Claro. ar,
eu já era íntimo daquela pessoa, entendeu? Daquele nome. Perfeito. Você sabe do quem está Parecia falando familiar, já. eu não gaguejava, sempre fiz isso. Na questão das músicas clássicas que eu apresentei em alguns programas na JBFM, mesma coisa. Conversava lá com o maestro Edino Krieger. Maestro, como é que se pronuncia esse nome Olha, aqui? Né? é Escrevia a mesma coisa. perfeito. É. É Jazz e perfeito Blues. isso. Jazz e Blues, que eu apresentava lá com o Luiz Carlos Saroldi, Célio Alza. Nossa, Célio? Saroldi. Ah. Saroldi? É. Como é que é esse nome aqui? Isso aqui eu não sei e tal. Aí, pá, 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 pá. E Poxa, também, Henrique, eu gostava de línguas, de idiomas. ah, Procurei fazer que curso de legal. inglês, francês, espanhol, né? Mesmo que mais básicos, cursos básicos, mas que me davam uma certa fluência, uma certa facilidade. Aprendia, por exemplo, algumas sílabas em alemão, como é que você pronuncia, né? E Alemão é eu não consegui difícil, hein? aprender, é É muito difícil. difícil, eu não É consegui. difícil. Já mais velho, o cérebro já não. Não, não, Mas mas a valeu a pronúncia, tentativa. Valeu a tentativa. mas a pronúncia, né? Sabe, ó, é u, é oi, Reuters. E outras coisas aí que, né, que você vai aprendendo e vai colocando no ar. Tudo isso faz o nosso conjunto, faz o conjunto da obra. E quem está ouvindo percebe, né, o cuidado que a gente tem, o zelo que a gente tem com a nossa profissão, né, Henrique? Isso é E muito você vai, importante. e vai percebendo que, tipo, a voz bonita é uma ferramenta boa? Sim. Ele é o Sim, começo de toda a escala que vem por trás. exato. Conhecimento, investimento, sobre idiomas, todo esse conhecimento, ele soma. Você fala, poxa, é um profissional completo. Você, às vezes, nem consegue definir o porquê, mas você reconhece, por exemplo, sempre te ouvindo, eu falei, nossa, o Mansur conhece de tudo. Nome de, porque imagina, anos 70 e 80 tinha um monte de músicas surgindo que ninguém É, conhecia. Como é que se fala exato. isso, né? E a própria o inglês mesmo tem coisa que é I, I, né? Você fala, ué, É, isso, o que é aqui? Quem que isso. decide isso? Quem que define É, isso? E você vai sabendo só na hora que erra. E isso é muito interessante. Quando eu trabalhei na Nova Brasil, engraçado que a gente sorteava ingressos para ver Marisa Monte, para ver. Ninguém ligava. Agora, ah, se você fosse ler o noticiário e errava um nome, ligava umas 6 pessoas. Fala, olha, o que você falou aí, eu sei que você quis dizer, mas não se diz assim, se diz assado. Então você vai percebendo que público você está lidando. exatamente. É esse que é Exatamente. o jogo de cintura que você tem que ter e falar, bom, eu não estou aqui para um oba-oba. Essa galera que está me ouvindo aqui sabe do assunto. As coisas. Essa É, galera sabe do assunto. Que nem quando o pessoal te ouvia na JB, meu, é, você sabe quem é o público. Você fala, esse público que conhece, e se eu falar alguma coisa errada, eles vão ligar. Isso é é, muito curioso, né, ô Mansur? isso, isso. Você tem que respeitar muito o ouvinte, né? Tem todo mundo está te ouvindo ali, você não sabe quem é, né? Todo mundo está te ouvindo de vários bairros, de vários lugares, hoje de vários países, você não sabe. Então você tem que respeitar o que que você fala, né? A maneira como você fala, tudo é muito importante. A ética profissional, né? Muito importante. Pegando uma carona nisso, Mansur, você que, vamos dizer, através da sua carreira no rádio em Minas, no Rio de Janeiro, como é que você foi vendo a evolução do comportamento do ouvinte? Como é que você foi vendo, poxa, hoje ele tem. Eu tenho que ser um pouco mais persuasivo com ele. O público que ouvia a Rádio Cidade agia de uma maneira, o público da 105 era outro. Como é que você lidava com essas diferenças de ouvintes ao longo da tua trajetória? Deixa eu ver. Eu acho, de uma maneira geral, os ouvintes sempre foram muito atenciosos, muito carinhosos, assim, muito participativos, né? Acho que pelo tipo de programa também que eu fazia, na JB a gente não sabia bem, porque era mais uma rádio mais jornalística, né? Uma rádio muito séria e programa tinha as músicas, evidentemente, músicas de alta qualidade, e havia as cartas, principalmente para o noturno, né? Para o programa Ah, do Eliakim. do Eliakim, que era um programa maravilhoso. Maravilhoso. Eu via lá de Minas à noite, a gente conseguia pegar em ondas médias. Mas
Durante toda, na 105, o pessoal muito popular, assim, muito legal também, ligava toda hora, o telefone ficava. Tinha uma moça que atendia o telefone, né? Que eram pedidos de música, votações em música, etc, etc. Então, o tempo todo ali ligado, fazendo perguntas para o artista que estava sendo entrevistado. Na cidade também, eles ligavam muito, pedindo músicas, pedindo até para tocar vinhetas da rádio, que as vinhetas fizeram tanto sucesso, É sério? tocar aquelas Pedindo vinhetas, vinheta. vinhetas. Olha só que coisa Às vezes tinha maravilhosa. hora, nas horas cheias, assim, a gente tocava várias vinhetas seguidas. Era um Ah, enlouquecia os clássico. ouvintes. É. Eu não sabia dessa. E Que coisa louca. é, na MPB, a gente não tinha muito acesso, que não tinha programa, não tinha comunicação assim com o ouvinte direto, Tá. né? A coisa já era mais e-mail para rádio, nesse sentido, né? Era uma coisa que não havia uma comunicação direta com o locutor, né? Mas sempre eu acho que o ouvinte sempre mantinha assim essa exigência em cima da gente, da maneira respeitosa que a gente tinha que tratá-lo. Eu contei para você o episódio, né, num outro programa que a gente fez, pra você ver a importância de respeitar o ouvinte, de saber com quem que você está falando, com quem que você está lidando e com que veículo que você está, em que veículo você está se apresentando. Foi aquele famoso episódio que eu falei no rádio, na Rádio Cidade, um abraço para a torcida do Flamengo, para a torcida do Vasco, do Botafogo, Perfeito. né? E Repete, falei, repete, repete. Pode repetir esse assunto. É interessante. Presta atenção no que ele vai falar. Fala aí, Mansur. aí tinha o meu amigo o Jair, né, que é programador da rádio. Ele é americano, né, torcedor do América do Rio de Janeiro. E eu falei, né, será que tem alguém do América nos ouvindo? Achando que eu estava falando só para o Jair. Com ele, sim. E depois me liga o técnico do América na época, Gilson Nunes, né, que estava vindo do treino, ouvindo no ônibus com todos os A jogadores. delegação. Me deu uma bronca danada. Eu falei, puxa, desculpa, Gilson Nunes, poxa, que eu estava. É o meu amigo aqui que é torcedor do América, eu estava me referindo a ele e tal. Que Entende? sensacional. Então, o ouvinte está muito ligado. Você tem que Esse é o tratá-lo, poder. tem que fazer bem o seu serviço. Em qualquer época ele vai te responder. Em qualquer época ele Você vai te responder. percebe, Em qualquer rádio ele vai te responder. ele retorna, independente se grande, Retorna. pequena, média, onde for, ele não mede consequência, ele voa atrás. Isso foi Vai. injusto, alguma coisa do tipo. É muito curioso isso. Eu acho É, que quando o ouvinte tem esse sentimento de essa rádio também é minha, isso é é importante. exato. E eles se É, sentem participativos da rádio, né? Então, sempre. e ao mesmo tempo que a gente estava falando sobre essa solidão de estar no estúdio e alguém estar te ouvindo, a solidão acaba aí, né? São dois pontos unidos, né? Então É, parece que já estamos a dois aqui. No mínimo, é, no mínimo estamos em dois. Uma coisa interessante, é. Mansur, você faz o horário visualizando centenas, milhares de pessoas ou você fala, você tem algum truque diferente? Ah, é para uma pessoa. Estou Você falando faz aqui para para uma. uma pessoa. É, Concordo. Porque fica é. mais o quê? Mais intimista? O que que você acha? Mais intimista, é verdade, mais intimista, né? É, a Mais intimista. Tô conversa. falando para alguém. E eu acho que quem está do outro lado vai sentir isso também de algum modo, né? É para mim. Tá falando É, comigo. no singular, né? Singular. Não é É, todos vocês, é você. é você. Isso É. faz uma diferença muito grande. Mas você tem uma escola muito boa, assim. Quem são os nomes que te ajudaram, que te formaram essa personalidade, a tua retaguarda no rádio? Você fala, poxa, fulano, 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 esses caras foram muito importantes na minha vida, pelo tempo que você ouviu. Quem são as pessoas que te influenciaram? Tem algumas pessoas que eu fui influenciado por elas inconscientemente, que eu ouvia como ouvinte. Como ouvinte, eu escutava essas pessoas em várias rádios, né, de Belo Horizonte, Ponte Nova em primeiro lugar, que eram Ah, locutores que ótimos. legal. São Paulo, Rio de Janeiro, ouvi muita gente. Um que me marcou demais, esse é conscientemente. Hélio Ribeiro, O Poder da Mensagem, né? Espetacular. Eu ouvia e vibrava com ele, e até hoje, de vez em quando, tem muita coisa sobre ele colocada no YouTube, e eu ouço assim, falei, puxa vida, Hélio Ribeiro, porque ele aquilo que eu gostava.
Ele tinha filosofia, né? Ele falava uns pensamentos bonitos ali. É uma pessoa que você sentia que tinha cultura, né? Ele traduzia músicas com um cunho filosófico, né? Bridge of Troubled Water, My Way e outras assim, que tinha uma mensagem, né? Ele tinha uma voz muito bonita, ele tinha um reverber assim na voz, ele tinha vinhetas muito criativas. De vez em quando aparecia uma criança, né? O Hélio, não sei o quê, falava alguma coisinha para ele, não sei se era filho dele ou uma criança. Enfim, então tinha tudo ali que eu gostava, porque eu sou uma pessoa assim no rádio, eu tenho um estilo. Eu não sou uma pessoa que pega o texto, né, e lê o que está escrito e aperta o botão, ou a cartucheira, ou isso ou aquilo, para soltar a música. O Clever Pereira, que foi o segundo coordenador da Rádio Cidade, depois do Carlos Townsend, veio o Clever, né? Uma pessoa também que Certo. conhece tudo de rádio. E ele me falou, ele deu uma entrevista em algum lugar e falou que pô, o Mansur é um dos locutores que tem mais estilo, assim, que eu conheço. É isso, é a marca de cada um, é o nosso estilo, é a nossa marca, né? Porque eu Sim. gostava de florear a coisa. Aquilo era o meu mundo, assim, eu colocava a mente para funcionar. Lá em Ponte Nova, por exemplo, eu via rádios de vários lugares. São Paulo eu ouvia muito, Ferreira Martins, né? Esse grande locutor Ferreira Maravilha. Martins. Ele era da Piratininga. Barros de No- Alencar, né? Barros de Alencar, É, sensacional também, hein? sensacional. Então tem Tinha muita o gente boa que te influenciou, hein? muito, tinha, por exemplo, uma locutora, eu não sei o nome dela, a Variguedona da Noite. De madrugada, essa senhora é uma voz Não. assim lindíssima. Não sei se a gente tem que pesquisar para ver, Henrique, se tem alguma Não, gravação da mulher. vou dar uma olhada. Tem alguns É de nomes que São eu lembro Paulo. aqui. É, vou dar Eu uma acho que, olhada. se não me engano, era a Rádio Tupi de São Paulo. Não posso te afirmar, mas era a Tá, Varguedona da Noite. vou dar Que uma olhada. voz! Era uma voz assim do nível de Iris Letieri, no Rio de Janeiro. Tá, Maravilha Rodrigues, no Rio de Janeiro, sabe? Mas essa senhora, essa locutora, nossa, que voz era preciosa. Então, sensacional. Até alguém que se estiver aqui já junto no nosso sim. bate-papo aqui no YouTube sabe quem é. Marca aí nos comentários, é legal, a gente agradece muito. Vamos lá, Porque Mansur. eu acho que a beleza, a gente não pode esquecer da beleza, não é? A beleza, a plástica, não é? A voz bonita, é lógico que não precisa de ter uma voz bonita, uma voz bem colocada, né? Uma voz trabalhada, uma voz que transmite emoção, sensibilidade. Claro. Isso é muito bonito. Mas quando você ouve assim uma Iris Letieri, um Eliaquim Araújo, faz uma Que isso, diferença, né? mano? Não é? Você fala, Porque tem uau. qualidade, né? Tem qualidade e tem aquele veículo que transmite aquela qualidade para você. Eu acho isso muito importante. A beleza é fundamental. A Eu, beleza é fundamental. Eu Uma acho. coisa Sim, né? uma coisa que eu vejo que é uma característica do Mansur é que um horário dele nunca foi simples. Ele Hum, pode ter simplicidade, mas o Mansur sempre fez um horário completo. Então ele utiliza de vários elementos, várias mensagens. Eu acho que ele foi um dos primeiros caras no rádio que se ligou no conteúdo. O conteúdo faz a diferença no rádio. E hum, desde aquela época você já traz o conteúdo para o rádio, né, Mansur? Seja com notícias, com é, mensagens, com a influência positiva para o ouvinte, percebendo que o isso. dia pode melhorar com uma simples mensagem. Você já percebia isso também, né? Eu fazia, mas eu não percebia. Isso era da minha natureza, né? Era da minha Ah, natureza. Então, por exemplo, quando alguém ligava para lá, eu falava, vou gravar você pedindo aqui essa música. Ela me pediu uma música aqui, quero ouvir ok. Carpenter, né? Eu falo, pede para mim de novo. E por que que você está pedindo? Eu gravava ali no Ampex, aquele gravadorzão lá, né? Pum! Perfeito. Oi, Massu, tudo bem? Eu estou te ouvindo aqui e tal, no Leblon e tal, estamos aqui curtindo uma praia legal e tal. Dá para você tocar os Carpenters para mim e tal? Sim. Música tal? Aí a gente tinha a cartucheira com a música dos Carpenters, né? E dentro e o tempo de introdução, o tamanho da música, 3 minutos e 15 é o tamanho da música, tempo da Certo. música. 15 segundos é a introdução. A minha gravação tinha 13 segundos. Fez a Então, cabeça. colocava ali, pum. Terminava, eu quero ouvir os Carpenters, Please, Mr. Postman. Tan, tan, Mr. Postman, tan, 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 tan. Aí o outro pedia lá, Menino do Rio, a mesma coisa. Enfim, eu sempre gostei de florear o programa, sabe?
Aí eu pegava um Produzia, texto você produzia legal. muito bem. É, eu gostava, assim, eu lia um texto bacana e, eu vou levar isso lá no rádio. E eu vou colocar com a música tal. Eu vou ler esse texto aí, eu vou tocar a música tal. Você já fazia conexão, né? É, porque é o que você falou, tinha conteúdo. Eu queria que tivesse uma mensagem ali dentro, sabe? Talvez o Hélio Ribeiro, né? O poder da mensagem, né? Eu gostava de colocar, né, uma mensagem também minha, do meu jeito. Ler, por exemplo, uma letra de música muito bonita. Enfim, tem uma coisa, Henrique, que eu falava em Ponte Nova, que hoje eu vejo que em todo lugar que eu passo, as pessoas falam. Lá em Ponte Nova, a rádio era ZYR2, ZYR2, Rádio Sociedade Fonte Nova. Então eu falava assim, para você que está trabalhando, estudando, paquerando, ou à toa, ouvindo a R2, a boa, na Olha. contracapa do meu livro Bom Dia Alegria, não, não, Bom Dia Alegria não, No Ar o Sucesso da Cidade, tem lá atrás, assim, para você que está trabalhando, estudando, dirigindo, passeando, não é? Hoje, todo lugar que eu vou, a pessoa, uma boa tarde para você, um ótimo dia para você e tal. Você que está estudando, estudando ninguém fala. Você que está, eu falava, porque a pessoa ouvia a rádio, né? Ouvia a rádio estudando, Claro, né? vamos dizer, Então, faz parte. para você que está trabalhando, estudando, dirigindo, né? Enfim, um ótimo dia para você, uma tarde excelente para você. Várias coisas assim que hoje que eu vejo já estão difundidas aí, ninguém nem sabe mais quem fez isso. Mas eu me lembro que desde Ponte Nova eu fazia assim. E esse tipo de, essa criação desses pequenos elementos são coisas que dão um colorido no horário, porque o Dão. rádio era o formato, é o Eliakim. O Eliakim retrata um rádio especial, lógico que muito bem feito, de forma talentosa, e é uma realidade do rádio. Quando entrou a cidade, ela quebrou esse paradigma. Né? A É, cidade criou uma linguagem própria. E cada locutor da Rádio Cidade tinha um jeito especial de fazer o horário. Não tem como. É exatamente. unânime. O Mansur é o horário que todo mundo queria ouvir. Deixa eu dar uma olhadinha. Pô, começou o horário, mandou boa tarde, tarde, alegria de estar aqui com você. Fiquei feliz. Então tinha esses elementos que o cara precisava de um boa tarde do Mansur para fazer o horário. Isso tudo dá uma satisfação também, né, Mansur? Você perceber que, tipo, tem gente que se esperava para entrar no horário. Ah, é, que legal. Tinha gente que esperava no horário, então é bacana isso, né? E a gente vai vendo que como um, um simples, uma atenção que um comunicador possa ter pode fazer a diferença na vida do ouvinte, hein? É verdade, é verdade, é verdade. Você sabe, Henrique, às vezes as pessoas deixavam até de cometer suicídio. Vou te falar claramente isso. Eu já Sério. recebi mais de um telefonema de pessoas que, ao ouvirem alguma coisa que eu falei, alguma mensagem que eu transmiti e tal, ela voltou à vida, sabe? Isso é um negócio que toca a gente. E uma outra coisa, que o timaço da Rádio Cidade, como você falou muito bem, cada um tinha a sua característica. Era. Imagina o Era um time Jaguar. completo. O Jaguar era um brincalhão, a gente fazia Sensacional. uma passagem de horário, ele fazia uns personagens nordestinos. Imagina Sandoval, né, que deu o start praticamente com aquela criatividade dele imbatível, maravilhosa. Espetacular. O Romilson Luiz, que era irmão do Sandoval, irmão de arte ali, fazendo bagunças, os dois muito sérios fora, mas quando se uniam ali no rádio, eram o Ivan Romero, que era um craque assim na mixagem e tal. Enfim, cada um. E na JB, um timaço também de locutores, né? Uma escola, que você falou aí da escola, né? A Rádio Cidade fez escola em FM, que era o slogan do Sandoval, fazendo escola em FM. Ah, era isso? Poxa, o É, Sandoval, olha é, que coisa. é. A peneira era muito boa, né? Quem fazia a concepção desse time, porque a cidade, nenhum elemento ali era igual ao outro. Todos Não, tinham uma não. característica, né? E uma coisa que eu ia falar é com relação ao que você falou sobre a liberdade que um comunicador tinha na cidade. Gravar um É, ouvinte, fazer uma cabeça de música é, e o é. lance era colorir o horário. Essa liberdade também faz uma diferença, hein, Mansur, em ter Faz. o avião sob controle, né? É verdade, faz sim. Eles tinham confiança na gente, né? O Carlos, acho que o Carlos Taudo escolheu muito bem o time, né? Que ia trabalhar com ele.
e tinham confiança. A equipe, a direção tinha confiança na gente. A gente sabia que podia ir até determinado A ponto, certo né? ponto, É, porque era de uma empresa clássica, né? O Jornal do Brasil, imagina, né? claro. Quem nos visitava era uma das proprietárias, era a proprietária principal do jornal, a Condessa Pereira Carneiro. Só ela. Condessa. Só ela. Que O Conde, sensacional. né? Não estava mais entre nós, ela ia lá. Eu me lembro, um dia ela foi visitar a rádio. Numa das vezes eu estava no horário, né? Ela entrou assim, viu? Porque a Rádio Cidade despertou muito interesse em todo mundo, né? Todo É mundo uma coisa muito queria diferente. conhecer. É. E a Condessa estava lá. Então era um ambiente assim muito sofisticado. O JB era um ambiente sofisticado. Era um ambiente de alto nível, né? De culturalmente. A equipe de jornalistas do Jornal do Brasil, nossa senhora, e da Rádio Mas Jornal do Brasil também. a cidade não era considerada, vamos dizer, um jovem rebelde na família, não, né? Não, não era. Não era Era um isso. jovem mais descontraído, mais descolado. Descolado, é respeitado, É, porque o critério dele foi, o é, critério da cidade, apesar de ser alinhado com o que existia da juventude na época, era feito com muito bom gosto, com muito critério, muito né? bom gosto. É, muito bom gosto. A qualidade das músicas também, equipe de programação, né? Fazia uma Alberto diferença, Carlos né? de Carvalho, putz, sensacional. Que programação bem feita. O, a Rádio Cidade foi muito peculiar e eu acho que algumas coisas dela deveriam ser retomadas. A gente tinha reunião quase toda semana. Isso faz uma A diferença, né? direção, toda semana, todos os locutores iam lá. A Vamos rádio, dizer, vai, quais eram as pautas de uma reunião que você lembra assim? O que era levado a sério? Avaliar, ver o mercado, o que vocês levavam em conta ali? a, principalmente a nossa atuação, como é que estava o Ibope, né? Se estava indo bem, o que estava dando certo, o que poderia melhorar, o que a gente estava fazendo que estava certo, o que não estava, não é? Azeitar sempre a máquina, sabe? Certo. Muito importante. Constantemente estava sendo feito isso. Constantemente, constantemente. E a gente ia para muitos lugares, né? A gente ia para, de repente, para a Zona Sul, numa boate, numa discoteca. A gente ia para o Cassino Bangu, que era muito popular. A gente, sabe, a gente frequentava o Rio de Janeiro como equipe. Tá. Todo Natal, toda a equipe da rádio ia para o estúdio fazer o Natal. Final do ano, toda a equipe da Todo rádio mundo. com a família fazer o Réveillon. É Imagina, sério. era uma Que coisa, eu acho que nunca confraternização em houve isso. família. Eu não sabia Nunca houve disso. uma rádio assim. Nunca houve uma rádio assim, Não sabia. Você com nunca esse mais viu isso? espírito. Só lá. Nunca. Só lá. Nunca houve antes, nem depois, nem. Sabe? Era uma família, era um negócio mesmo muito. Era um coletivo, assim. Esse aspecto acho que não é realçado. A gente às vezes fala de um, de outro, não sei o quê, mas esse coletivo, essa aura que tinha ali, sabe? Uma coisa mágica que veio para transformar mesmo alguma coisa no rádio, né? Você se Muito lembra interessante. vamos dizer, vai, o seu primeiro dia na cidade? Você lembra? Você tinha uma ideia? Você falou, meu, acho que isso aqui, não sei não, vai longe, viu? Você tinha uma ideia Não, de disso? fato eu não tinha, não. Não tinha Essa ideia. ideia É uma da rádio. repercussão. É uma É uma rádio. rádio. É uma rádio, a gente treinou, ficou fazendo lá, o Carlos nos treinou durante alguns meses, para a gente poder manejar lá os instrumentos, né? Tá. Tinha um microfone aqui, as cartucheiras aqui e aqui, dos dois lados tinham cartucheiras, tinha os cartuchos dos comerciais aqui do lado, aqui tinha o gravador Ampex grandão, né? Mais ali tinha a discoteca, os LPs, né? Tinham vários LPs, e, e é isso. A gente ficava ali e tal, e procurando acertar. Os primeiros dias a gente não deixar buraco, né? Não deixar espaço entre as músicas, dar dinâmica. Essa era a nossa preocupação, não errar, anunciar, desanunciar, ler uma notícia. Atenção ao break comercial, tinha um mapa da programação musical aqui e o mapa comercial aqui, né? Tinha um relógio lá rolando, vambora.
o relógio, o Kill Clock. Você lembra do Kill Clock? Então, os Estados Unidos, aqui tem, nas rádios americanas, tem isso Veio aqui. daí, né? É. Veio daqui. Eu lembro que uma vez eu falei com o Carlos Tawdi quando ele estava aqui. E a gente falou Ah, sobre esse lance do Kill Clock. Falei, poxa. Ele falou, acho é, que foi um dos primeiros a levar para o Brasil. foi. É, o Kill Não Clock, existia. explica pra gente o que é o Kill Clock, Henrique. Então, é aquele relógio que te ajuda a você saber o time da música. Você consegue saber o tempo de cabeça da música. Então, se ela vai começar em 32 segundos, você consegue fazer, ó, é aqui, vai soltar certinho. Hoje nós temos aqui o Vox Pro. O Vox Pro é um O que é? sistema que você grava, é um programa que você está dentro da playlist musical. Você abre aqui o Vox Pro, aí ele fala, ó, a música qual que você vai escolher? A música 25 da sua programação? Tá. Aí você clica nela, ele já fala, ó, essa tem 25 minutos de 25 segundos de introdução. Aí você pega o arquivo que você tem, você põe o ouvinte, você quer colocar uma fala que tem algum filme do Simpsons, um desenho dos Simpsons, e a sua locução, e uma vinheta da rádio. Você junta tudo, ele mixa. Só tem uma Imagina. coisa. Só tem uma coisa. Aqui nos Estados Unidos, o cara adianta o horário. Ele não Ah, como? faz o horário. O que ele faz aqui? Por exemplo, Sunny FM Orlando. A pessoa entrou no ar, ele entrou 2 da tarde. Ele vai vendo, ele tem 3 músicas para tocar. A quarta música ele vai colocar a voz. Ele já grava a voz, já faz a cabeça e já põe aqui. E vai adiantando, vai adiantando. Ou seja, em 1 hora ele faz 4 horas de programação gravada. Só um detalhe, o rádio não é rádio. Para mim, esse rádio não é rádio. Porque Eu, uma coisa. É, é a emoção. O rádio, quando é emoção, você se sente cabeça de música, gente. tal. Ouvinte, tá de sol, tá de dia, tá chovendo, tá Isso. frio. O É, rádio perde um pouco do calor. E é rádio tem que verdade. ser calor para mim. Porque a Rádio Cidade, ela permitia a gente escolher uma outra música. Por cada hora, a gente podia escolher uma música. Fizesse parte Perfeito. da programação, evidentemente. A gente não podia inventar, mas podia Tá. escolher. Então, tá chovendo? Eu poderia colocar uma música Bom, ali nesse clima, ou falando de chuva, ou naquele clima, né? fazer aquela cabeça Enfim, ensaiada que você fala, tá na minha cabeça, já sei o que eu quero falar aqui. é, é o momento, é o improviso, né? Hoje o rádio acho que está muito engessado, né? Está muito padronizado, é o que você falou aí, né? Já está tudo pronto. Você apertou o play e vai embora. E o ao vivo é algo emocionante. Você É, tem o erro e o acerto. Você fala, ué, vamos ver aqui como é. Eu não posso errar, mas sei que existe o erro. Eu sou humano, né? Então a gente é, pode errar. Mas a adrenalina do ao vivo, eu acho que ela é impagável, porque eu é. improviso. E a gente adquire isso. Quando eu fui para a TV, eu percebi que não é a minha posição na câmera, não é a beleza, não é. É o improviso e o controle do ao vivo, que o rádio que dá. Isso faz É, toda a diferença na TV. é verdade. É. Aí dá uma diferença. Só para a gente finalizar aqui, esse é o primeiro vídeo, a gente está falando de muita coisa aqui. Só para você ter uma ideia, que a gente está falando sobre escolher uma música na programação. De repente, você que está assistindo esse vídeo, você fala, pô, mas escolher uma música, isso não é nada. Mansur, explica para eles qual era o valor para você, comunicador de uma rádio, do tamanho da cidade, poder escolher uma música, era um prêmio, né? Era um prêmio. Era um prêmio. Era um prêmio. E que eles davam para a gente esse prêmio, né? Porque a gente fazia a nossa tarefa, o nosso dever, e não, merece aí um prêmio. E Escolhe. eu usava bem o meu prêmio. Por exemplo, o meu amor, assim, minha identificação com a música brasileira, né? Eu saía muito, eu assistia todos os shows do Rio de Janeiro, eu ia. E gostava de assistir, gostava de ver que música tinha um impacto maior junto ao público. Quando eu chegava na rádio para tocar essa música, eu já sabia, olha, gente, isso aí, ontem eu fui ao show do Boca Livre e essa música toada arrasou. Eu vou tocar para você agora. Ela não estava na programação, mas eu pedi ao Beto para tocar e ele deixou. Léo e Bia, do Oh. Oswaldo Montenegro, a mesma coisa. Toquei. E outras músicas, assim, de artistas brasileiros, né, que estavam começando e Muita que coisa. Começou é, contigo, né?
Marcos Sabino, você conheceu o Foi. Marcos Sabino, você é amigo do Marcos Sabino com Reluz. A música É. estourou no Brasil inteiro. Que mais? O Marcelo O Biafra, Seguindo, do Erva o Doce Biafra também, começou lá. Biafra também. Biafra, né? A Helena, música Helena. música O, linda o, também. o Erva Doce, você falou do Marcelo Susequinde, né? E Que ele deu uma isso, poxa, entrevista falando. ele deu uma entrevista, a gente viu essa entrevista, até comentei, pô, Mansur, caramba, ele tava falando, ele e o Renato Ladeira lá, falou, meu, precisamos levar É, essa fita pro Mansur. é, E o Mansur, poxa, que legal, achei sensacional, mostrou pro pessoal da rádio, os caras, meu, isso aqui vai isso. arrebentar. Então, Erva Venenosa, olha que esse é o poder do rádio e, ao mesmo É, tempo, você assistiu e foi o protagonista de tudo isso de camarote, hein, Mansur? é verdade. Eu Dalto tive. também, Dalto, não. O Dalto não mas você fui eu, tem um não. O Dalto contato já com ele. tocava. Hein? Você tem um contato com ele também, tem uma Tenho. amizade. Nossa Senhora, eu sou muito fã do Dalto. O Dalto, uma vez, eu levei ele e o Biafra para Ponte Nova cantar na exposição agropecuária de lá. Eles foram Ah, comigo lá para Ponte Nova, fomos numa Kombi lá para Ponte Nova. Eles foram gratuitamente pelo nosso. que gentil. Porque eu morei um tempo em Niterói, eles são de Niterói, né? Ah, tá. E eu produzi um show lá com eles, Niterói vai sumir, ou Niterói vai assumir. A gente fez no Teatro Municipal um show com Dalto, Biafra, Altair Veloso, que é um gênio da música também, Nossa. Oswaldo Montenegro, nós fomos de barca para lá, com o primeiro Você disco tá dele, Barcarolo. brincando? É, olha só o começo. Que O sensacional. Eduardo Sec e muitas outras pessoas. A gente lotou o Teatro Municipal lá, sabe? Quanta Com, gente legal. com essa produção. Eu tinha um Cine Show Madureira no Rio de Janeiro. Lá em Tá. Madureira teve um teatro que eles construíram lá, muito bom, né? E toda terça-feira eu consegui, eu não sei como, mas eu consegui junto ao dono do teatro, é, Cair, eu não sei o primeiro nome dele, mas é Cair o sobrenome. Eu levava um artista, a gente rachava a bilheteria, ficava uma parte para mim, uma parte para o artista. Eu não Ok. sei se a gente dava uma parte também para o teatro. E eu divulgava, a rádio me permitia divulgar aquele show ali, sabe? Olha que legal. Então, toda Nossa. semana eu levei uma pessoa lá, por exemplo. Todo mundo começando, ó, Geraldo Azevedo, Elba Olha só. Ramalho, Você tá é, brincando. Boca Que Livre, sensação. Lenine, e Biafra, essa turma toda. Então, Que eu safra tive maravilhosa. realmente a minha ligação assim com a música brasileira me proporcionou momentos maravilhosos. Outro dia eu estava pensando nos meus momentos felizes, né? A gente pensa de vez em quando, né? Claro. Principalmente aniversário, né? Ah, é. Eu fiz aniversário, fiz anos. Quantos? 74 anos aí, dia 13 de março. 13 de março. Parabéns, Mansur. Foi Aê! esse ano. Aê! Não, que Então, legal, que você legal. para, né? Esse Você ano. começa, né? Faz uma retrospectiva da vida, né? E eu fiquei pensando nos meus momentos felizes. Agora, eu conversando com você, tá vindo à memória, estão vindo esses momentos felizes à minha memória. Você São vai vendo o momentos saldo. muito Se for felizes. fazer um balanço geral, positivo, mais ou menos, como é que foi? Positivo. Super Positivo. positivo. Super positivo. Super positivo, valeu. Que Muito show. multifacetado. Em alguns momentos, talvez eu nem tivesse assim muita experiência emocional para lidar com tantas coisas fora do Tá. microfone. Assim, às vezes você está no ar, você está. Ok. Mas quando você sai e vai conversar, por exemplo, na 105, muita gente me convidou, muita gente, talvez uns três ou quatro, que já é um número expressivo, para eu ser padrinho dos filhos de alguns casais. Eu acho que quando chega nesse ponto é porque você É, já conquistou, você já virou o amigo. Você já virou o é, amigo. O respeitado, o amigo respeitado. é, Quero ele na família, sabe? Quero ele aqui. Isso é legal, né? é legal, muito legal. Comunicação, isso com o rádio, né? Então É, você vê o poder que o veículo tem. E eu acho maravilhoso. Esse primeiro vídeo que a gente está fazendo da segunda temporada aqui, eu vou fazer o seguinte, Mansur, você vai tomar uma aguinha, mas daqui a pouco vamos fazer o segundo vídeo? vamos lá.
A gente vai só tomar uma aguinha e segura que o segundo vídeo tem muito mais coisas e mais novidades sobre esse livro maravilhoso que ele está lançando. Valeu, até daqui a pouco. Até já.